Olá, meus amigos, meus amados, mais uma vez nós estamos aqui trazendo para você mais um pouco da Palavra de Deus, estudos da Palavra do Senhor que nós temos através dos nossos vídeos, trazendo aqui para você. E é muito bom nós trazermos alguns esclarecimentos, principalmente para você que é bastante incauto, né? Você que é bastante lascívio e que é muito dislexo, e que não presta muita atenção na sua vida espiritual, eu tenho um alerta para te dar. Eu acho que você precisa realmente entender isso. Porque o que eu vou te falar agora é uma coisa muito séria e tem que ser levado em conta, porque senão, quando isso acontecer, você não vai saber por que Deus permitiu que isso sucedesse a você. Aqui na Bíblia Sagrada tem muitos relatos de pessoas que passaram por experiências dramáticas, pessoas que passaram experiências incríveis. Por exemplo, nós temos aí o exemplo do rico e o Lázaro. Lázaro foi para o céu e o rico foi para o inferno. Agora, por que o rico foi para o inferno? Ele não foi para o inferno porque ele era rico. Ele foi para lá porque foi uma decisão dele. Ele decidiu não querer nada com Deus. Ele decidiu brincar com as coisas de Deus. E existem pessoas, irmãos, que não têm responsabilidade com a vida espiritual e também com o mundo espiritual. Você está na igreja, mas está brincando com as coisas de Deus. Você está brincando com esse mundo espiritual, brincando com o demônio, brincando com os espíritos. Você precisa ter um pouco mais de responsabilidade. Se Deus mostrasse para nós, assim, ao vivo e a cores, o que acontece, as batalhas que tem no mundo espiritual, a gente ia ficar horrorizado, apavorado. Eu acredito que a gente não teria força suficiente para ver a batalha entre o bem e o mal que estão lá em cima por causa da nossa alma. E a Bíblia diz que nós não devemos dar lugar ao diabo. Nós não devemos dar espaço para ele. Por quê, amados? Porque no mundo espiritual as coisas acontecem. O mundo espiritual com o mundo físico é paralelo. Da mesma maneira que existe uma briga aqui, uma guerra aqui, existe uma guerra lá no céu. Só que a batalha no mundo espiritual ela é muito mais intensa do que a gente possa imaginar. Você vê que no livro de Daniel orou 21 dias para que a resposta viesse sobre a sua vida. Mas qual foi a resposta mais interessante que ele teve? O anjo teve que lutar com o príncipe das trevas durante o período em que ele estava orando, 21 dias, para que ele alcançasse a vitória que ele estava tanto necessitado naquele momento. Porque a Bíblia fala que no mesmo instante que Daniel orou, o Senhor respondeu. Mas por que a resposta não chegou? Porque o anjo que veio trazer a resposta para Daniel teve um confronto lá em cima, para depois trazer a vitória para Daniel. E isso durou 21 dias. Por isso que é chamada a oração de Daniel, que são 21 dias. Então você vê que a batalha lá em cima, ela é muito intensa, ela é muito forte. E agora existem pessoas que não têm noção, não sabem que nós estamos em batalha, nós estamos em guerra e fica brincando com as coisas de Deus. Uma hora está na igreja, outra hora está no mundo, uma hora lê a Bíblia, outra hora peca, uma hora está na graça de Deus, outra hora está na cachaça, fica nessa brincadeira. Irmão, você não tem noção, você não sabe o quanto Satanás te odeia, o quanto Satanás nos odeia. Eu estou falando aqui para você, mas eu também estou inserido nesse contexto. Se nós tivéssemos noção de como Satanás nos odeia, ele tem sede de nos destruir, a gente não ficaria brincando com coisa séria. Né? Se você tivesse noção, se você tivesse ideia de como os demônios, do que eles querem fazer com você, comigo, com todos nós, irmãos, se ele tivesse uma chance, ele vai nos destruir com requinte de crueldade, porque ele tem ódio de nós. E você que odeia pessoas, você tem realmente um pedacinho dele aí dentro do seu coração. Eu odeio fulano, nossa, eu odeio. E você tem um pedacinho do diabo no seu coração. E você precisa tirar isso aí do seu coração, porque Jesus não mandou odiar, ele mandou amar. Amar não quer dizer que você tem que ficar lá bajulando a pessoa o tempo todo. Você pode amá-la, mas não precisa estar lá na casa dela o tempo inteiro. Agora, a gente não pode fazer, irmãos,
da nossa vida espiritual uma brincadeira. Porque o diabo, ele tem raiva, principalmente dos hinos que você canta. Ele odeia quando você canta hinos de louvor ao Senhor. Ele quer que você cante essas músicas secular, porque essas músicas secular pertencem a ele. Ele quer que você cante isso. Ele odeia quando você canta os hinos. Ele odeia aqueles hinos que você já cantou um tempo atrás. Ele odeia as mensagens que você prega. Ele odeia as mensagens, irmãos. Ele tem raiva quando você prega a mensagem, quando você fala do amor de Deus, quando você prega, quando você ministra a palavra, cada mensagem que você já pregou, cada palavra profética que você já proferiu. Ele odeia isso, porque isso é contra ele. Ele tem sede de vingança. E ele quer se vingar de cada um de nós, cada segundo de oração que nós já fizemos. Você que já dobrou os joelhos e já orou, você que já orou hoje, você que já orou ontem e a semana passada, cada oração, cada segundo de oração que você já fez, ele odeia cada momento de oração, cada momento que você passou na presença de Deus. Isso tudo, meu amado, é por isso que nós temos uma certa dificuldade para orar. Você percebe que na hora que você vai fazer a oração, na hora que você vai orar pela sua casa, pela tua família, na hora que você se tranca no quarto, você não imagina a luta que você passa, a luta que todos nós passamos para orar. Não é uma coisa fácil, não é brincadeira. Tem hora que você você entra no quarto para orar, que você se ajoelha para orar, te dá um sono, a sua mente começa a vaguear, você não consegue concentrar, é uma batalha, ele está ali tentando destruir todo o seu momento de oração. Por isso que a Bíblia fala que isso é um sacrifício, a oração é um sacrifício, há sacrifício de louvores. Você canta sem vontade, sem inspiração, é um sacrifício, mas isso traz vitória para nós. Tem momento que você não tem vontade de cantar, sua boca trava, a sua visão acaba. Isso tudo, meu amado, é a vontade que o diabo tem de destruir você, de tirar você das mãos de Deus e acabar com você, comigo, com todos nós. Você não imagine a sede de vingança que ele tem de cada jejum que nós fizemos, cada momento de oração, de vigília. E quantas vezes nós já expulsamos demônios da vida dos outros? Você ora pedindo a Jesus para libertar as pessoas, você está orando para Deus quebrar a maldição do diabo na vida das pessoas. Então você está tirando demônios que estão perturbando a vida das pessoas. E ele odeia isso, a vontade que ele tem de vingar de você. Veja o que ele fez com Sansão. Sansão brincou, vacilou, entrou nos braços de Dalila, se entregou a ela sexualmente, amorosamente, se apaixonou por ela, se envolveu com ela. E quando ele se envolveu com ela, ele enfraqueceu. E quando ele enfraqueceu, Satanás teve a oportunidade de se vingar de Sansão. O que ele fez? Vazou os olhos de Sansão, tirou a visão de Sansão. Sansão passou a não enxergar mais. É isso que acontece com muitas pessoas desviadas. Elas não enxergam mais. Quando você está fraco espiritualmente, você não enxerga o perigo que está acontecendo com você. O perigo que você está correndo de estar com esse copo de cerveja na sua mão. Você vai na igreja e depois vai para casa tomar cerveja. Vai na igreja, vai para casa fumar um cigarro escondido. Vai para a igreja e vai tomar um vinho escondido. Ninguém está vendo, mas você está brincando com a sua vida espiritual. O diabo está vendo tudo e ele vai pegar você no momento certo. O inferno, meu amado, ele está sedento de ódio por nós. O inferno está te querendo. O inferno está querendo você. E quando Satanás teve a oportunidade de pegar Sansão, o que ele fez? Vazou os olhos de Sansão e o colocou no templo de Dagon para servir de espetáculo ridículo para as pessoas. Humilhou Sansão. Sansão ficou totalmente humilhado, ficou ali completamente nas mãos do inimigo. E quando nós brincamos com ele e damos lugar ao inimigo, pode ter certeza que ele vai nos escravizar, ele vai nos humilhar, ele vai fazer de nós um escárnio para a sociedade. E isso Deus não quer. Por isso que o Senhor está me usando nesta hora para dizer para você, tome cuidado com a tua vida espiritual. Amados, quando nós que conhecemos a palavra, nós fazemos algo interessante. Nós criamos os nossos filhos na presença de Deus. Nós consagramos todos os nossos filhos na presença de Deus. Nós os colocamos nas mãos do Senhor. Você também faz isso.
você entrega seus filhos nas mãos de Deus. Eles sabem que foram consagrados. Eles sabem que foram colocados nas mãos de Deus. Alguns absolvem isso com maior facilidade. Outros começam a ter uma certa dificuldade. Mas todos os nossos filhos são consagrados ao Senhor. Mas existem aquelas pessoas que não são nossos filhos, mas também são consagrados ao Senhor ali na igreja. E onde é que aconteceu com eles? Eles pura e simplesmente saíram, se rebelaram por causa de coisa à toa, por causa de coisa que poderia ser consertada ali naquele momento. E agora onde eles estão? No bar, enchendo a cara de cachaça. Estão no prostíbulo, estão usando drogas, estão aí prostituindo. E se você vai lá e pergunta para eles, você tem que voltar, volta para a igreja, volta para Jesus, volta para tomar a ceia, você vai ouvir um não. Um não. Assim, bem grande mesmo. Não quero mais saber. Foram ungidos. Eu conheço tantos líderes que já foram líderes, já foram pregadores da palavra de Deus, brincaram com a sua vida espiritual. Brincaram, encheram o coração de rebeldia. E agora estão aí caídos, bêbados, e parece mais um monte de lixo do que um ser humano. Porque Satanás humilha, Satanás joga para baixo, ele não quer nem saber, ele não tem um pingo de misericórdia. E você chama a pessoa para vir e ele fala, não quero ir, não vou, não quero. Aí começa a expor todos os defeitos da igreja. Irmãos, não existe igreja perfeita, porque a igreja ela é composta de pessoas. A igreja é composta de pessoas, e todas as pessoas têm seus defeitos. Eu tenho, você tem, todos nós temos. Então não existe imperfeição na igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que nós não somos perfeitos. Por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário, para nos salvar, para nos abençoar. Agora olha a diferença. Se você chamar um bêbado para a igreja, ele vem. Se você chamar um drogado para vir, o drogado está tão ansioso para sair daquela situação, que ele, chorando, ele não coloca a mão aqui na minha cabeça, ore por mim, eu quero voltar para a igreja, eu quero estar na igreja, eu não tenho força, mas me ajuda. A diferença é esta, daquele que foi ungido e daquele que vai ser ungido. Então, meu amado, não brinque com as coisas de Deus. Salmo 51 diz, não retire de mim, Senhor, a tua presença. Não retire de mim o teu espírito. Davi orou desse jeito. Peça a Deus para não retirar de você a força que você tem. Essa força de orar, de poder jejuar, de poder estar na igreja, lança fora. Olha, Deus não quer te lançar fora da sua presença. Mas se você continuar brincando do jeito que você está, o Senhor vai te lançar fora da presença dele, porque Deus não aceita erros, Deus não aceita pecados. Deus aceita o pecador, mas não aceita o pecado. Deus não aceita, você errou, Deus aceita você, mas não aceita seus erros. E ou você tem que vir sem os seus erros, porque Deus não vai aceitar você com seus erros, de forma alguma. Lança fora todas essas coisas e coloque Jesus no teu coração. Amém? Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Que o Senhor te traga de volta, te restaura, que o Senhor te renove a sua força, a sua visão, e que o Senhor cure a sua visão, cure você do que você estiver precisando, e que Deus te traga são e salvo para a casa dele, para que você se torne uma bênção nas mãos do Senhor. Que você seja forte, corajoso, e não permita jamais que essa força que está em você agora jamais saia de você. Em nome de Jesus. Amém? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.